sou autista nível 1 de suporte, que popularmente muitas pessoas conhecem por autismo leve. Na ciência a gente não fala autismo leve, tá? Autismo é autismo, porque para ser autista você tem um prejuízo. Mesmo eu sendo nível 1 de suporte, eu tenho prejuízos. Só que os meus prejuízos são sociais. Eu tenho alguns sensoriais, mas eu já aprendi a lidar, assim, e alguns eu estou aprendendo ainda. Mas o meu principal prejuízo hoje, o que mais afeta a minha vida é social. O que significa? Significa que eu não tenho a mesma capacidade que as pessoas têm para se relacionar. Por isso que trabalhar na internet para mim é muito maravilhoso, porque eu consigo gravar, assistir, ver se eu tô falando muita coisa estranha, consigo pegar o feedback de outras pessoas que não são autistas para ver se elas entenderam o que eu tô querendo dizer, porque pessoalmente é bem difícil às vezes, quase sempre. No meu diagnóstico saiu que eu tenho motivação social muito pouca, mas assim, ela ainda está numa linha que é considerada abaixo daquela linha, que sai no teste abaixo daquela linha, é considerado autismo. Então ela ainda está dentro do autismo, mas ela está quase não autista. Ou seja, eu tenho motivação social, eu tenho interesse em pessoas, em me relacionar, em interagir, mas eu não tenho a capacidade. Quer dizer, não a mesma capacidade, alguma capacidade eu tenho. Eu já tenho 35 anos, então eu aprendi muitas coisas sobre como me relacionar. Mas posso dizer pra vocês que tem coisas que é muito difícil. Até hoje eu não entendo o tal do vamos marcar. Eu não entendo vamos marcar. Que história é essa de vamos marcar? Então marca! Olha na agenda e marca. Eu não entendo também quando as pessoas botam interpretações naquilo que não foi dito. Por exemplo, se eu disser assim, nossa, que bola pequena. Eu estou dizendo que aquela bola é pequena e eu estou impressionada por ela ser pequena. Eu não estou dizendo que a pessoa que comprou aquela bola não tinha dinheiro para comprar uma bola maior. Eu não estou dizendo que a pessoa que tem aquela bola é sei lá o que, entendeu? Eu não consigo nem dar exemplo. Mas sim, as pessoas típicas normalmente elas têm interpretações além do que está sendo dito. Isso para mim é um grande desafio, porque eu falo o que eu quero falar. E às vezes eu não posso falar o que eu quero falar, mas... E eu percebo que as pessoas típicas são assim, porque elas não falam o que elas querem falar. Elas têm elas podam muito o que elas querem falar. Então, normalmente elas falam uma coisa que elas não estão querendo dizer, ou elas falam muito menos do que elas querem dizer. Aí o que acontece? Para elas é normal fazer interpretações além do que está sendo dito. E para nós autistas, falando em mim particularmente, porque os autistas são diferentes, nada a ver. Eu tô só falando que a bola é pequena. Eu não tô falando que o dono da bola é isso ou aquilo, ou sei lá, que a bola tinha que ser maior, ou enfim. Já que eu tenho, assim, uns 35 anos, eu consigo interpretar algumas coisas que eu já aprendi na vida. Quando as pessoas falam uma coisa meio maliciosa, não vou dizer que eu sei exatamente o que elas estão querendo dizer, mas eu entendo que aquilo ali é uma fala maliciosa, uma brincadeira, ou enfim, essas coisas. Ironia eu acho que eu entendo, porque o tom de voz é muito claro, né? E sarcasmo eu acho que eu entendo. Sabe que eu tô curiosa agora? Tô gravando e tô curiosa. Será que eu entendo mesmo? Acho que eu entendo. Mas tem uma galera aí que mente profissionalmente. Essa aí me pega. Essa aí, olha, eu não minto. E não é que o autista não mente. É que nosso cérebro é guiado por regras. Então, eu tenho uma regra de que mentir é errado. E pra mim essa regra faz sentido e eu vivo essa regra. Alguns autistas aprendem diferente. Aprendem, mentir é errado, mas nesse caso, sei lá, nesse caso meus pais mentiram e tava certo. Então, existem algumas exceções dependendo de cada pessoa. Nem todo autista é igual. Na verdade, nenhum autista é igual, nenhum ser humano é igual, né? Autista não seria diferente. Mas a nossa cabeça funciona a partir de regras. Regras.
Eu acho que as pessoas típicas funcionam a partir de exemplos, né? E daí eles vão entendendo certas coisas, e eles vão tendo facilidade para interpretar outras coisas com essas informações que eles já têm. Eu entendo que a minha cabeça como autista, eu tenho uma regra. Eu, particularmente, tenho flexibilidade para mudar regras quando eu entendo que faça sentido. Mas eu conheço pessoas autistas que têm mais dificuldade, que a gente chama de inflexibilidade, né? De mudar aquilo que para eles já entenderam que é certo. Então isso é muito particular de cada um. Na minha cabeça, por exemplo, mentir é errado. Então eu não minto. E também para mim isso faz muito sentido, porque dá muito trabalho mentir, né? Tu tem que sustentar a mentira, tu tem que fazer aquela cara. Tu vai mentir, tu interpreta uma cara, né? Aí, pra manter aquilo, tu tem que continuar interpretando aquela cara, ou sei lá o que. É muito difícil. Caras, é muito difícil pra autista. Eu percebi, assim, quando a outra pessoa na minha família foi diagnosticada com autismo, eu comecei a observar certas coisas que antes eu não observava. E o mais louco na minha história é que quando eu tinha 18, 19 anos, eu trabalhei ajudando o desenvolvimento de uma criança autista. Só que o nível dele, com certeza, hoje seria classificado nível 3 naquela época. Porque ele precisava de muita ajuda. Então é muito diferente o oposto extremo do meu. Eu sou 8, ele é 80, sabe? Era, né? Hoje ele tá melhor. Mas enfim, aquela experiência que eu tinha, mesmo assim eu nem suspeitei de mim, pra ter uma ideia. Mas a gente tem muita dificuldade, assim, de interpretação, sabe? E depois que uma pessoa da minha família foi diagnosticada, eu comecei a reparar certas coisas. Por exemplo, quando as pessoas falam certas coisas, pessoas do meu convívio, se eu tô desconfortável, se eu não confio 100% que eu vou ouvir coisas agradáveis ou coisas assim, eu não costumo olhar pro rosto da pessoa, eu não quero nem olhar. Mas eu reparei também que eu também nem olho muito, e que as pessoas que olham muito me incomodam. Cheguei numa rua barulhenta. Então essas são algumas características. Eu vou parar aqui porque eu já cheguei no meu destino e essa rua tá muito barulhenta. Mas essas são algumas características de pessoas com autismo. A câmera tá aqui, eu tô olhando pra lá. Mas não olhar pro rosto das pessoas é uma delas, é uma dificuldade e é um desconforto quando as pessoas olham muito pro meu rosto. Inclusive, quando eu fui buscar um relatório na escola do meu filho, eu não tinha o diagnóstico ainda, mas eu tava no processo de teste e a professora ficou olhando pra mim pra falar as coisas do meu filho, o que é natural porque eu sou a mãe, né? E eu acho que é muito comum na sociedade, quando é criança, se referir à mãe e elas ficaram olhando só pra mim, falando um monte de coisa. Nossa, eu me senti tão desconfortável. Eu comecei a querer abrir a caixa, a querer ver as fotos. Eu comecei a procurar outras coisas pra fazer, pra eu distrair aquele foco. E foi até engraçado, porque eu comecei a derrubar as coisas, eu comecei a ficar estabanada. Mas é uma realidade. Olhar no olho das pessoas é uma dificuldade. Já olhar pra uma câmera é fácil, porque eu não estou vendo outra pessoa, não estou tendo que interpretar o rosto de outra pessoa. Porque tem isso, sabe? Se eu olho pra pessoa, eu tenho que prestar atenção e interpretar o rosto da pessoa, entender o que ela tá falando, e é muito trabalho pra cabeça de uma pessoa com autismo. Mas enfim, essas são algumas características. Se você se identificou, comenta aí, me conta. E se você conhece alguém que é assim, coloca aí também. E é isso.